É isso aí, pessoal. Estamos de volta aqui a mais uma aula. A aula de hoje é calorimetria. Então vamos lá. Para entender um pouquinho. Aqui, ó. Calorimetria, gente. A gente vai estudar o calor em si, né? E como é que ele se transfere e começar a calcular as quantidades de calor necessárias. Aí tá aqui, né? O exemplo nosso, você tem aqui um corpo A e um corpo B. Claramente, para que isso aconteça, a temperatura do corpo A tem que ser maior que a temperatura do corpo B. Aí, com essa condição, a gente sabe que vai ser transferido calor do corpo mais quente para mais frio, ok? Até que no final eles tenham aí a mesma temperatura. Isso é um assunto aí um pouquinho mais para frente. Mas olha só, o que vai ser calor para a gente, né? A parte teórica da coisa. Calor é a energia térmica em trânsito, tá? Entre os corpos a diferentes temperaturas. Gente, calor está sempre em trânsito, tá? Lembrando, né, da aula de termologia, a situação aqui é o seguinte: você precisa considerar o trânsito. Você não pode armazenar calor, ok? De uma forma estática, isso não existe. Então você vai estar sempre com essa condição de calor em trânsito, ok? Vamos ver aqui uma outra situação. Aqui, ó, efeitos do calor. Vamos estudar o que acontece aqui com essas transferências de calor. Aqui está um gráfico, tá, gente? Representativo da água, né? Todo mundo sabe que a 0 graus Celsius você tem fusão, a 100 graus Celsius você tem vaporização. Aí as situações, ó. Você tem o gelo, estado sólido, depois uma parte aqui onde você tem sólido mais líquido, depois a parte líquida, né? Depois a parte líquido mais gás, depois o estado gasoso. Lembrando lá também da última aula, o nome dessas passagens, ó, fusão e vaporização. O que você tem que notar? É que na situação de sólido, né, independente aqui da temperatura que esteja aqui no negativo, se você fornecer calor, essa temperatura vai subir. Então o calor vai estar entrando dentro do corpo, né, e a temperatura vai subindo. Até que chega até o 0 graus. No caso da água, é o estado que ele vai entrar em fusão. Aí nessa parte onde você tem sólido mais líquido, a temperatura não aumenta, gente, de jeito nenhum. Ela permanece a 0 graus até quando? Até que todo o sólido seja transformado em líquido. Aí depois você tem de novo um aumento de temperatura e vai de 0 até 100. Tá? Aí, os nomes aqui, ó. Quando você está aumentando a temperatura, se você já notou, a gente chama de calor sensível, ó. Tá vendo? Quando você está no estado de mudança de fase, você chama de calor latente. Tá vendo? Então a gente vai ter que tomar esses cuidados, vai ter que observar, no caso aí, o material que a gente vai estar fazendo troca de calor, e a partir dele a gente vai determinar onde que vai ter calor sensível, onde que vai ter calor latente, ok? Bem, vamos lá dar continuidade para a gente entender melhor a situação aí. Um geralzão. Agora tá a parte de contas. Como é que eu vou calcular? Bem, tá aqui um resumão geral para você. Primeiro, para calor sensível, você vai usar aqui Q igual a MC delta θ, que a gente costuma brincar e chamar de Q-macete, né? O Q-macete serve então para calor sensível. Mas calor sensível qual é, professor, mesmo? Ó, tá vendo na fórmula aqui, ó? Isso é variação de temperatura. Então, quando variar a temperatura, aumentar ou diminuir, você usa calor sensível. Aqui, para calor latente, você vai usar Q igual a mL, né? Aí, ó, esse L é o tal chamado calor latente. Aqui você pode, enfim, chamar de quimela, quimole, né? QML, enfim, o jeito mais fácil para você decorar. A diferença aqui, essencialmente, está justamente aqui. Aqui varia a temperatura e aqui não tem variação de temperatura. Então, aqui é a parte onde ocorre fusão, onde ocorre vaporização, a gente usa essa expressão. Ok? Aí, só denotando aqui os termos, né? No caso aqui é o calor, aqui é a massa, né? Aqui o calor sensível, ou calor específico, né? Pode ser também. Aqui é a variação de temperatura. Aqui é massa e calor latente. Tanto esse valor quanto esse valor, o L,
isso é tabelado, gente. Cada material tem o seu. Isso, em geral, é dado no problema, né? Quando ele não é dado, ele é pedido. No problema, aí você vai ter que ter todos os outros dados ou condições para calcular os outros, para poder achar ele aqui. Aí, um pouquinho mais para frente, a gente chega em capacidade térmica, né? Capacidade térmica é um Czão, ó. O Czão é a razão entre a quantidade de calor absorvido e a variação de temperatura sofrida, tá? Em geral, esses exercícios que usam capacidade térmica são bem específicos, tá? Em geral, você também acha eles em trocas de calor, quando é dado lá para o calorímetro, né? Uma capacidade térmica, enfim, mas a gente vai ver isso mais especificamente. Então tá aí, ó. Massa, calor específico da substância, o sensível, variação da temperatura e, esqueci aqui, mais calor latente, ok? Bem, como é que a gente aplica isso, né? Enfim, a gente vai ter que ver. Então, vamos começar. Exercício exemplo, ó. Corpo recebe 300 calorias e sua temperatura sobe de -10 até 20 graus. Determine a capacidade térmica do corpo e o calor específico da substância que o constitui. Ok. Quer dizer então que o corpo recebe 300 calorias. Então a quantidade de calor aqui é de 300 calorias. E a temperatura sobe de -10 para 20. Então, ó, a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial, vai ser final de 20 menos a inicial, de -10. Menos menos vai dar mais, 20 mais 10, 30 graus Celsius. Essa foi a nossa variação de temperatura. Aí o que ele quer? Primeiro, a capacidade térmica, o Czão. O Czão é quantidade de calor recebida por variação de temperatura. A quantidade de calor recebida por variação de temperatura vai substituir, ó, 300 por 30, cancela os zeros aqui, isso vai dar 10 o quê? No caso, calorias por graus Celsius, ok? Ó, porque aqui é caloria e aqui é graus Celsius, ok? O que pode mudar? Na questão da unidade, pode ser que isso seja dado em joule ou quilojoule, isso aqui em Kelvin, ok? Mas é só prestar atenção que você não erra a unidade. Aí depois ele pede o quê? O calor específico da substância. Aí lá, se você se lembra da fórmula, capacidade térmica, o Czão, também era dado por massa vezes calor específico, que é o Czinho. Aí já que a gente tem esse valor já de Czão 10, a gente sabe que a massa está em gramas, né? É 50, eu acho o Czinho. Isola o Czinho, ó. 10 dividido por 50. Cancela, vai dar 1/5. 1/5, gente, é 0,2. Agora aqui, qual é a unidade que eu utilizo? Normalmente a unidade de calor específico, gente, ela é dada por calorias dividido por grama e graus Celsius. Como é que eu tenho certeza disso? Bem, primeiro, aqui foi dado em caloria. Aqui foi dado em grama e aqui foi dado em Celsius. Então é esse jeitão. Caso tivesse aqui só mudado aqui para joule, aí seria joule, grama, graus Celsius. Caso tivesse mudado aqui só para quilo, seria caloria, quilo, graus Celsius. Enfim, você vai fazendo a troca de acordo com o problema. Então vamos lá. Vou fazer mais um. Aqui. Quantas calorias são necessárias para transformar 100 gramas de gelo a -20 graus Celsius em água a 60 graus Celsius? O gelo funde a 0 graus. Tem calor específico de meio e seu calor latente de fusão é de 80. O calor específico da água é de 1. Construa a curva de aquecimento do sistema. Ok. Primeiro ele quer saber quantas calorias são necessárias, depois ele quer a curva, né? O ideal, gente, é construir a curva primeiro. Então, olha só. Vamos fazer a curva de aquecimento aqui. Onde eu tenho o negócio começa a -20. Tá aqui. Aí a temperatura aumenta e chega até 0 graus. Aí no 0 graus, ó, ele tem uma pausa aqui de fusão. E depois continua aumentando a temperatura até o limite que ele quer de 60 graus. Então aqui é a temperatura, que é graus Celsius, e aqui é a quantidade de calor. No caso, vamos calcular em caloria, ok? Agora, como é que eu faço? Olha só a situação, ó. Eu tenho 3 momentos. Primeiro momento, ele aumenta a temperatura
entra em fusão, depois aumenta de novo. No caso de aumento de temperatura, que é aqui e aqui, o calor a ser calculado é o sensível. Aqui e aqui. E aqui nesse caso, né, quando você tem o patamar, no caso da fusão, você vai calcular o calor latente. Ótimo, então dá para a gente dividir isso em Q1, Q2 e Q3. Aí vamos lá. Q1. Q1 é do tipo sensível, então é do tipo que macete. Vamos lá. A massa é de 100 gramas. Q1 ele está no estado sólido, então para o calor sensível aqui, ó, vale meio. E a variação de temperatura é de menos 20 para 0. Se você fizer o delta θ, que vai dar 0 menos 20, que vai dar 20. Aí 100 vezes meio vai dar 50, vezes 20, vezes 5, 10, mais 2 zeros, 1000 calorias. Então quer dizer que aqui começou no zero, esse ponto aqui é o ponto 1000 calorias. Ok, achei o primeiro ponto. Depois Q2. Q2 agora é calor latente, gente. Calor latente é mL. Aí substituindo, ó, a massa continua a mesma e o L é dado aqui, gente, ó, 80. 5 vezes 8, 40, 0, 4.000 calorias. Então, então eu coloco 4.000 aqui? Não, já tem 1.000. Ele precisou de mais 4.000. Então esse ponto aqui, ó, vai ser o ponto 5.000, que é os 4.000 aqui, mais os 1.000 daqui. Aí depois, ó, ainda tem esse ponto aqui que eu preciso achar. Agora, calor sensível é o Q3. Calor sensível vai ser do tipo que macete. Aí vem, a massa continua a mesma. O C agora é 1, porque agora você está com água, né, no estado líquido. E a variação de temperatura é de 0 a 60 graus. Vai dar 60. 5 vezes 6 dá 30. 0 e 0, 0 e 0. 3.000 calorias. Ótimo, então, lembrando da última vez, esse aqui já é 5.000, precisei de mais 3.000, esse ponto aqui será o ponto 8.000 calorias. Aí se eu somar tudo, né, se eu somar 1.000 com 4.000 com 3.000, gente, vai dar uma quantidade total de calor de 8.000 calorias, ok? Feitinho, probleminha legal de fazer, deixa eu só ajustar.